Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre os materiais sintéticos. Vamos lá? Então, para a gente começar, quando a gente fala aí dos materiais sintéticos, é importante a gente trazer algumas definições. E para isso eu trouxe antes algumas perguntinhas para vocês. A primeira delas é a seguinte: você sabe o que é o lixo? A outra pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: você já parou para pensar quanto lixo cada um de nós produz diariamente? E o volume de lixo produzido na sua rua, em seu bairro ou em sua cidade? Você sabe me dizer mais ou menos qual que é essa quantidade? E para a gente finalizar essas perguntinhas iniciais, a última pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: alguma vez você já se perguntou sobre as consequências negativas que o lixo produz ao meio ambiente? Então aí nessas imagens a gente tem uma retratação um pouquinho do lixo. No primeiro, a gente tem um lixo até de certa forma bem acondicionado. Na imagem de baixo vocês já podem ver o que seria a visão de um aterro sanitário, ou a gente pode encaixar melhor aí como um lixão a céu aberto onde as coisas estão completamente acumuladas, onde seria a destinação final de uma grande quantidade de lixo. Essas perguntas iniciais são para vocês pensarem um pouquinho a partir da produção individual de vocês, mas também pensando que, independente da nossa produção individual, vai chegar um momento que a nossa produção vai se somar com a produção de todos os nossos vizinhos e de toda a população do nosso bairro e da nossa cidade e assim por diante. Então é uma preocupação que muitas vezes a gente pode deixar passar, mas que é importante a gente refletir um pouquinho para que a gente possa pensar quais são os impactos dessa produção toda, e uma produção que é diária, para o meio ambiente. Pensar, se não vai trazer nenhum retorno direto para nós, para nossa família ou para todo mundo da cidade. Lembra que a gente vive de forma individual, mas a gente está a todo momento com a vivência coletiva. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre esses materiais sintéticos, o que eles seriam. Quando a gente fala sobre esses materiais sintéticos, primeiro vamos ver qual que seria a definição de lixo. Quando a gente fala de lixo, nós estamos nos referindo a todo e qualquer resíduo proveniente das atividades humanas ou gerados pela natureza em aglomerações urbanas. Então vejam aí que quando a gente fala do lixo, não propriamente é só a sua produção diária, mas também tudo aquilo que a gente vai ter de mudança no cenário ambiental em virtude do aglomeramento de pessoas. E isso acontece constantemente em diversas situações. Além disso, quando a gente fala do lixo, também vale a gente trazer aí que lixo, na linguagem técnica, ele vai ser um sinônimo de resíduos sólidos e ele vai ser representado por materiais descartados pelas atividades humanas. Ou seja, todas as vezes que vocês ouvirem falar agora sobre a necessidade do tratamento dos resíduos sólidos, esses resíduos sólidos nada mais são do que todo o lixo que é produzido. Então é importante a gente fazer essa associação também, tá? De resíduo sólido com lixo. E aí quando a gente fala sobre lixo também vale a gente trazer a classificação. Qual que seria a classificação de todo esse lixo produzido? Nós podemos ter aí basicamente 4 grupos. Nós temos o lixo domiciliar, industrial, hospitalar ou tecnológico. E ainda a divisão mais básica, que é a divisão que talvez você já tenha ouvido falar, que é a divisão em lixo orgânico e lixo inorgânico. E aí qual que seria a diferença de um para outro? Quando a gente fala do lixo orgânico, vai ser todo aquele gerado a partir de um organismo vivo, e que nesse caso ele pode ser atacado por organismos decompositores. Ou seja, dentro dessa classificação toda do lixo, para a gente resumir melhor qual que seria, o lixo orgânico, lembre-se que ele pode ser decomposto, bactérias podem fazer uso desses restos e outros animais também podem ajudar nesse processo de limpeza desse lixo, porque eles podem fazer um certo aproveitamento dessa decomposição, tá? Então tem aí a diferença do lixo orgânico para o lixo reciclável também, que é o que a gente vai ver mais adiante. E aí dentro dessa classificação também, quando a gente fala do lixo inorgânico, ele vai ser aquele formado por materiais produzidos pelo homem. E aí que entraria a questão dos materiais sintéticos.
como plástico, metal, vidro e também borracha. Ou seja, diferentemente do lixo orgânico, que pode ser quebrado, pode ser aproveitado pelos organismos decompositores, esse lixo ele não vai ser decomposto com facilidade, porque não tem utilidade para os outros seres, não vai fornecer energia. Muito pelo contrário, se algum ser acabar consumindo esse tipo de material, na verdade, vai ser um problema, porque o corpo não consegue quebrar, não consegue fazer um aproveitamento desse tipo de material. E nesse caso, esse lixo inorgânico, ele traz grandes impactos para o ambiente, porque ele não some assim facilmente. Ele demora, na verdade, muitos anos para conseguir sofrer o processo de decomposição. Isso quer dizer que se houver um descarte muito grande, se houver um acúmulo no ambiente, o que vai acontecer? Vai acontecer um impacto negativo. Mas tem um porém. Quando a gente fala desse lixo inorgânico, grande parte desse lixo pode ser reciclado, ou seja, não pode ser decomposta por outros seres, mas pode ser reaproveitada. A gente pode acabar utilizando esses materiais para outros fins. E aí, quando a gente fala do lixo, um detalhe que é importante a gente trazer é o que pode acontecer quando o acúmulo de lixo está em uma determinada região. Quando a gente tem um determinado acúmulo de lixo em uma região, quando a gente está falando lá dos lixões, ou até mesmo do aterro sanitário, o que pode acontecer? Esse lixo em acúmulo, com o passar do tempo, ele pode gerar a produção de um líquido. E esse líquido, se ele não estiver na região correta, ele vai ser altamente agressivo para o ambiente. Por quê? Porque ele é altamente poluente. Nesse caso, nós estamos falando do líquido chamado de chorume. Além dele trazer prejuízos direto para o ambiente, ele também produz um odor muito forte. E esse odor acaba incomodando as pessoas que ficam perto dessa região e até mesmo afastando alguns animais daquela região que pode ser a sua região natural também, tá? Então, quando a gente fala desse chorume, ele pode ter origem aí de processos de decomposição biológica, química e até mesmo física dos resíduos. E é muito comum a gente encontrar esse material nos lixões, que são depósitos de lixo a céu aberto, que não tem nenhum tipo de tratamento. Então, esse seria um dos maiores problemas produzidos pelos lixões. E aí a gente entra em outro ponto importante dessa nossa discussão, que seria poluição ambiental versus lixo. O que tem a ver uma situação com a outra? Por que a poluição ambiental pode estar totalmente relacionada com a produção de lixo? Porque lembra daquelas perguntas que eu fiz inicialmente para vocês? O que acontece? Aquela garrafa plástica ou latinha de refrigerante que você acaba descartando na rua, que você não faz o descarte correto, essa latinha, esse material que foi descartado ali, ele pode acabar chegando até ao rio da sua cidade, até o rio da nossa cidade. E se todo mundo começar a fazer esse descarte incorreto, pensa que não vai ser só uma latinha, não vai ser só uma garrafa plástica que vai chegar até o rio, vai ser uma grande quantidade. E essa grande quantidade pode produzir exatamente essa imagem que a gente vai ver a seguir. Essa imagem aí é o acúmulo de lixo. Certamente não foi só a destinação de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas. E aí, se você joga o lixo na rua, quando chove, a água pode acabar transportando esses resíduos sólidos até as galerias pluviais. E quando isso acontece, o lixo, além de entupir as galerias pluviais, ele também pode acabar ajudando na proliferação de insetos vetores de doenças. Ou seja, quando eu falo que pode acabar acontecendo a proliferação de insetos, quer dizer que eu vou estar dando o material necessário para que muitos insetos consigam se multiplicar e consigam, consequentemente, serem transmissores de muitas doenças. E isso gera um problema de saúde pública. Então, vejam que uma única ação individual vai causar impacto em todo o meio, vai causar um impacto coletivo. E aí, o que seria adequado acontecer com o lixo? O adequado seria que o lixo passasse por tratamento, tá? Que houvesse o tratamento dos resíduos sólidos. E aí existem algumas opções, como vocês podem ver aí na imagem, né? Após o descarte, esse lixo, ele pode ser, né, separado, pode ver o que pode ser reaproveitado
para fins de reciclagem, por exemplo. É ideal que o lixo passe também pela coleta diária e que dessa coleta diária ele tenha a destinação correta para um ambiente ideal, porque se for simplesmente descartado em um lixão, isso pode gerar alguns problemas, como a gente já viu. E aí, se a gente for analisar também, muita coisa é produzida e consumida todos os dias. E aí, o lixo resultante das consequências humanas aumenta cada dia mais e de uma forma considerável. E aí, lembra o que acontece, né? Se esse lixo não é tratado, ele acaba sendo jogado, destinado aí a aterros, onde não há o menor preparo para que o solo receba esse tipo de material. E aí o que vai acontecer com o recebimento desse material que não deveria acontecer? Nesse caso, vai ocasionar a poluição do solo e, consequentemente, dos lençóis freáticos também, afetando até mesmo a distribuição da água, tá? E, falando ainda do tratamento do lixo, qual que seria o objetivo desse tratamento? Por que é importante o lixo passar pela coleta seletiva, o lixo ter a sua destinação correta e ver o que pode ser aproveitado e o que não? Porque o tratamento do lixo, ele acontecendo, a gente vai conseguir evitar um prejuízo socioambiental. Nesse caso, a gente vai amenizar os problemas que o lixo pode causar. Nesse caso, a gente vai estar melhorando a qualidade de vida das pessoas. E aí, dentro das possibilidades para o tratamento do lixo, a gente tem aí aterros sanitários, processo de incineração, reciclagem e também o processo de compostagem. E aqui uma das formas mais comuns de como que todo esse material produzido diariamente pode ser reaproveitado. O exemplo mais clássico que a gente tem aí seria através do processo de reciclagem. Aí vocês estão observando na imagem 4 lixeiras. Qual que seria o objetivo dessas lixeiras? Observem que cada uma tem uma nomenclatura. Tem uma escrita papel, metal, plástico e vidro. O ideal seria que as pessoas destinassem o lixo corretamente para cada uma desses cestos de lixo. Porque se você colocar somente papel em um cesto, somente metal em outro, fica muito mais fácil o processo de reaproveitamento. E assim, boa parte dessa matéria-prima não precisa ser novamente produzida. Ela acaba sendo, então, reutilizada. Ou seja, quando a gente fala desse processo, reciclar se torna, então, uma diminuição da quantidade de resíduos que vem aí dos produtos consumidos pelo homem. E aqui a gente tem aí o que seriam os 5 R's envolvidos com a reciclagem. Quando a gente fala de reciclagem, nós estamos falando de repensar, reduzir, recusar, reciclar e reutilizar. Quando a gente fala de repensar, nós estamos nos referindo a repensar hábitos e atitudes de consumo. Pensar se aquilo que a gente está almejando utilizar é realmente necessário. Quando a gente fala de reduzir, é tentar diminuir a quantidade de lixo gerado. Recusar já se refere a não consumir produtos que gerem tantos impactos. Hoje a gente já tem muitos materiais que sinalizam em suas embalagens qual é o seu impacto em relação ao ambiente. O reciclar já envolve a questão de reaproveitamento de materiais e o reutilizar, quando você recicla, você acaba reutilizando, porque você vai aumentar o tempo de vida útil de todos esses materiais sintéticos produzidos, tá? Então, quando a gente pensa nesses 5 R's, a gente pensa numa política pública, de certa forma, que ajude no nosso comportamento e ajude na quantidade de resíduos que são gerados. E aí, quando a gente fala também desse processo de reciclagem, vale a gente trazer que, para aliviar o trabalho das unidades de triagem e aterros sanitários da cidade, a reciclagem ela acaba ajudando na economia de recursos naturais e também na geração de renda para os catadores de lixo. Ou seja, é uma via de mão dupla, porque essa atividade reduz o impacto dos seres humanos e ajuda, de certa forma, aquelas pessoas que fazem esse trabalho também, além de não trazer mais tantos danos para o ambiente. Agora, depois que eu falei várias informações para vocês a respeito desse material, a gente tem uma questão aí do exercitando para a gente fechar a nossa aula de hoje. A nossa primeira questão ela traz o seguinte: analise as alternativas sobre os aspectos relacionados ao lixo e assinale a alternativa errada. Letra A.
O lixo é caracterizado como tudo aquilo que não tem mais utilidade e não apresenta nenhum valor para o homem, e consequentemente é jogado fora. Letra B. A destinação inadequada do lixo pode desencadear vários problemas socioambientais, como, por exemplo, poluição do solo, entupimento de bueiros e poluição visual. Letra C. A produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente, visto que em todas as cidades brasileiras ocorrem a coleta e o tratamento adequado desse material. Letra D. O lixo urbano recebe classificação de acordo com sua fonte geradora e composição do material, havendo a necessidade de tratamento específico para cada tipo de lixo. E aí, pessoal, qual é a única alternativa que está equivocada em relação aí ao lixo que nós acabamos de estudar? Nesse caso, pessoal, a alternativa mais viável seria a letra C, que é a alternativa que fala o seguinte: a produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente, visto que em todas as cidades brasileiras ocorrem a coleta e o tratamento adequado desse material. Lembre-se que a produção de lixo pode sim ser altamente prejudicial ao ambiente, porque se o descarte não for feito da melhor forma, pode trazer danos. E além disso, infelizmente, não são todas as cidades ainda que ocorrem um processo de coleta diária, e muito menos o tratamento necessário e adequado para esse material. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula.